Bom, nós podemos falar a respeito do Cristo Redentor, iniciando nossa conversa a partir do relevo. Então, nós estamos aqui no alto de um morro e no início esse morro era uma área vazia que foi visitada pelo Teodoro Correia Sintra. O Teodoro Correia Sintra era um professor, diretor da escola do Colégio Taubatiano, de muito prestígio na cidade de Taubaté, e ele era entusiasta do escotismo. E ele veio até aqui numa expedição com seus escoteiros e acamparam aqui, exatamente nesse local, e ele ficou muito encantado com o espaço, com a vegetação, com a visão da cidade de Taubaté. É muito importante entender o contexto da criação desse monumento. Esse contexto engloba a Dutra, porque em 1951 que ela foi construída, foi inaugurada. E o Cristo Redentor é de 1956. E o Teodoro Correia Sintra esteve aqui um pouquinho antes da construção da Dutra. E daqui ele já enxergava, não tinha ainda a rodovia, mas ele já podia enxergar a skyline da cidade, com os picos mais altos que eram das igrejas, da CTI, da fábrica e do tesourinho, enfim, os arranha-céus do período. Então é uma vista realmente muito bonita que causou um grande impacto e um encantamento no Teodoro Correia Sintra. Nesse contexto, ele desceu daqui muito entusiasmado e com a ideia de erguer aqui um monumento em homenagem ao escoteiro, ao escotismo, que funcionasse como um elemento de entusiasmo para os escoteiros. Então foi esse o início de toda essa história. E a partir daí ele foi procurar saber de quem era esse terreno, quem era o dono desse espaço, com quem ele deveria conversar para efetivar o seu intento. E descobriu que esse terreno tinha sido loteado e naquele momento estava nas mãos do Nivaldo Rigg. Então o Teodoro Correia Sintra era de fato uma pessoa muito proeminente e de muitas boas relações em Taubaté. E ele foi, para realizar o seu objetivo, conversar com as pessoas proeminentes da cidade. O Francisco Borja do Amaral, o Rigg, o Nivaldo Rigg, que era o dono do espaço aqui, também fez parte o Emílio Amadei Berings e outras pessoas que compuseram uma comissão organizadora. E a partir daí foi sugerido pelo Francisco Borges do Amaral que fosse erguida uma estátua de São Francisco, que afinal de contas era o padroeiro de Taubaté e que portanto representaria a cidade nesse pico tão elevado que daqui se vê toda a cidade e a cidade toda vê esse ponto. Foi acatada pelo Teodoro Correia Sintra essa sugestão do bispo e a partir daí foi desenvolvido um trabalho bastante articulado, de bastante fôlego, para angariar doações e o montante necessário para a construção dessa estátua que representaria a cidade. Estava decidido então que seria uma estátua de São Francisco. O próximo passo seria contratar quem realizaria essa estátua. O Teodoro Correia Sintra se mobilizou e todos os seus contatos e descobriu uma pessoa em Campinas, chamado Otaviano Papais, que ele trouxe a Taubaté para participar de uma reunião da comissão organizadora. E nessa reunião o Otaviano, esse artista, esse escultor, trouxe um catálogo. E nesse catálogo tinha alguns dos trabalhos que ele já havia realizado e entre eles tinha a estátua do Cristo Redentor. Ficou decidido, foi decidido pela comissão que seria essa a estátua que seria erguida por dois motivos. Primeiro porque era uma comissão, como nós comentamos, uma comissão católica, muito católica, e é a figura de Jesus Cristo, não é qualquer figura, que representa o catolicismo, que representa a cristandade, a que mais representa todos esses princípios. E era por ser uma escultura que já tinha sido efetivada, já tinha sido realizada pelo escultor, o custo abaixaria significativamente.
Meu pai sempre trabalhou nessa parte de escultura, né? Porque quando ele veio, tal, ficou aí, ele se formou no Liceu de Arte e Ofício. E conseguiu em São Paulo, fez o curso de Liceu de Arte e Ofício e sempre trabalhou nessa parte de arte, certo? E daí foi crescendo, e hoje, e depois conseguiu isso. Sempre trabalhando com igreja, acabamento, capitéis, piso, colunas, entendeu? Meu pai só entendia, conversava muito com o padre, né? Porque o negócio dele era pegar a igreja, fazer igreja não, acabamento, né? Então, tudo esse país aí, ele rodou para trabalhar sempre com igreja. Mas ele vivia, modo de dizer, quase toda semana em força da expressão. Mas estava sempre em Taubaté porque, eu falei, tinha serviço, ele tinha muitas amizades, então quer dizer que estava sempre em Taubaté. O Dom Borja estava em todo o meu pai, ele estava sempre no meu pai, certo? O Dom Borja. Quando ele vinha para Campinas, eu ia lá ver ele e tal, mas era um bispo 100%. Meu pai morreu com 72. Eu já, ontem, né? Ontem foi terça? Segunda-feira eu fiz 78. Parabéns. 78, segunda-feira eu fiz. E ele morreu com 72. É assim mesmo. Então, o problema era o seguinte, você precisava ter o santo pronto, né? Tendo o santo pronto, você dividia ele em partes, em peças. Você tinha um modelo. Esse modelo ele era tirado através do gesso, porque era lombago, você jogava e tirava o modelo no gesso, para poder tirar forma, para poder reproduzir. Entendeu? E daí então tirava a forma em cimento, com ferro no meio, tudo bem forte. E aí você reproduzia sobre essa forma de cimento. Aí era tudo só com calma, para não estragar, para ter vivência, tudo isso, certo? E então tirava a forma. E como na época existia gente especializada que trabalhava com isso, e não tinha outro meio de trabalho, então, graças a Deus, a forma durou bastante, né? Quantas imagens são? A minha relação aqui tem. Onde tá? Opa! Onde que eu pus aqui? Guardei. De onde que foi que eu pus a imagem? Ah, tá aqui. R$250. Olha lá. Vai. Tem 200. A primeira é São José do Rio Pardo. Segunda Serra Negra e segunda aqui a relação, Taubaté está em terceiro, certo? Então, agora a última é Cardoso, Morro Agudo e Itapeva. Esses três são últimos. Foi feita, você vê, 4, 8 e 4 as imagens. Não é 12, porque 12 tem poucas. Tá? 12 tem poucas. Porque não é que era caro. Se fosse caro, eu estava roubado. Mas era relativamente barato. O transporte era feito por caminhão. Porque, que eu falo para você, as peças eram feitas em cimento, numeradas. Então, para transportar, tinha que vir caminhão. Se vinham pegar o caminhão grande, se vinham pegar o Cristo grande, que era 12, então ia vir um caminhão bem grande. Agora, de 8 metros já era umas, 8 metros tinha umas 70 tantas peças. Agora, esse Cristo Redentor de 12, chegava a 100 e poucas peças. Então, quer dizer, precisava ser um caminhão bem grande, porque elas se encaixavam, eram carregadas de pé, não deitadas. Se fosse deitada, podia quebrar. Então, era toda ela carregada em pé. Então, ia bem, dificilmente quebrava, né? Então, era 1, 2, 3, 4. Depois vinha 3, 4, 5, 6, 7. Aí, a numeração era uma peça em cima da outra. Mas acontece que ele era enchido. Então, quando ele já estava no segundo anel, já tinha que jogar um pouco de entulho, né? Para poder segurar, porque se fosse ficar vazio aquele negócio, era perigoso, até levar tudo, né? Então jogava entulho. Então era por causa disso que era por anéis, era por parte, né? Não podia ser em pedaços de tantos metros por tantos metros, não. Era tudo por peça. E as peças sempre tinham a base de 1 metro e pouco, tá entendendo? E sempre encaixava certo uma em cima da outra. Então era feito assim a montagem. O de 12 metros parece que tinha 8 anéis. Tinha 8 anéis, ou de 12 metros. Aí chegava nos braços. Aí era preciso fazer uma laje para poder segurar a parte de baixo dos braços. Então, também era feito aquilo. E depois vinha a cabeça e estamos conversando.
Para montar levamos conforme o pessoal, mas sempre levava uns 2 meses, 3, mais ou menos. Porque você tinha de jogar o entulho e tal. Era tudo. Naquela época não tinha pressa. Não existia isso. Ô, João, eu quero ir para Baiana, senão. Não, naquela época não tinha isso, não tinha pressa. Não. Então, levava quase 2 meses. Em 1953, houve o lançamento da pedra fundamental. Em obras públicas, esse é um momento muito importante, é o momento em que você concretiza a intenção de realização de uma obra pública e dá visibilidade a ela. E isso foi amplamente noticiado por toda a imprensa taubatiana. O Lábaro, que é um jornal especificamente católico, e outros jornais. O percurso até a construção passou, portanto, pela pedra fundamental e depois houve a chegada das peças. Então conseguiu-se o montante necessário para o início da obra e as peças começaram a chegar em 1954. Elas não vieram todas de uma vez só, elas foram colocadas no espaço, depositadas no chão, até que tivesse todas as peças aqui para que fosse montada a estátua. A etapa seguinte seria a estrutura. E nesse momento percebeu-se que a estrutura demandaria um esforço e um montante de dinheiro maior do que já tinha sido arrecadado. E quem resolveu esse problema, essa grande questão do início da obra, foi o Urbano Alves Pereira, que propôs a construção de colunas de concreto armado e foi dessa maneira que foi resolvido, barateando bastante a obra. O Otaviano Papai ficou muito impressionado com essa solução e, enfim, deu-se prosseguimento. É muito importante perceber a proximidade que a população tem com essa estátua. E esse monumento que representa a cidade de Taubaté, ele significa para a população não só uma referência, um farol de quase todos os pontos da cidade, você enxerga a estátua, mas também uma referência de fé, uma referência de crença, uma referência de proximidade, porque as peças, como eu estava dizendo, elas foram depositadas no chão e as pessoas vinham até aqui para tocar nas peças. E há relatos muito poéticos, bonitos, fortes e significativos da relação das pessoas, dos munícipes da cidade com essas peças. Eu sou uma senhorinha simples, mãe, vó. Sou muito feliz. Nasci em Taubaté, né? Sou taubatiana. Eu tenho 77 anos. Mas sou muito feliz. Eu devia ter uns 10 anos, mais ou menos assim, né? Tudo era feito de bicicleta, né? Todos os passeios, né? Mas eu acho que eu devia ter uns 10 anos. O papai levava a gente, né, para passear e ele trazia muita gente para cá. E quando começou, então, a construção aqui, aí que a gente vinha mais para ir vendo como que estava crescendo, né, e tal. Até o dia que a gente viu a imagem assim do Cristo, assim no chão, né? Aquelas partes, né, do corpo do Cristo.
E eu lembro, isso é gravado mesmo da minha memória, que eu sentei na mãozinha dele. Então é uma coisa que eu não esqueço nunca. Se vê, eu era criança, né? Mas eu senti uma coisa, achei que era lindo aquilo, né? Que era inusitado. E depois a gente saiu rindo, alegre, né? Então, eu acho maravilhoso aqui, maravilhoso. Tinha foto, né, filha? Mas a gente não conseguiu achar mais. E fiquei muito emocionada. Eu tô feliz. Taubaté, eu amo Taubaté. Taubaté. Nossa, agora então que vocês me proporcionaram isso, eu tô chocada. tô chocada. Tá lindo demais, gente. Obrigado. Assim como todas as etapas do processo, a inauguração não poderia ter sido diferente. Também foi amplamente acompanhada pela população. Os registros indicam que cerca de 15 mil pessoas estiveram aqui presentes no momento da inauguração. Isso é muito interessante, pensando no horário em que isso foi realizado. Foi realizado à meia-noite, no dia 31 de março de 1956. Se nós pensarmos hoje, fazer um evento meia-noite já é complicado. Imagine em 1956, 15 mil pessoas mobilizadas num espaço alto, num espaço de difícil acesso naquele período, ainda não tinham sido construídas todas as vias de acesso até aqui. E vieram 15 mil pessoas à meia-noite em ponto, quando foi o horário que o Francisco Borja do Amaral, o bispo da Diocese de Taubaté, acendeu, né, as luzes aqui da estátua e revelou a estátua para a população que estava ansiosa por conhecer essa estátua, esse monumento da cidade que ajudou a construir. Então foi mais um momento de festividade cívica, podemos dizer assim, porque representa a municipalidade, e também uma festividade religiosa, porque seguiu-se a iluminação da estátua, a sua manifestação, a apresentação pública, seguiu-se a realização de uma missa. Então, concluindo, né, as obras católicas, religiosas, que envolvem esse monumento da cidade de Taubaté. Taubaté é uma cidade muito rica nesse patrimônio, porque é uma cidade muito antiga. Por ela ser muito antiga, o próprio hino de Taubaté fala que Taubaté ombreava-se a São Paulo. Ela era tão importante quanto São Paulo, porque Taubaté teve fatos históricos, participou do desenvolvimento do Brasil inteiro, dezenas de cidades foram fundadas por taubatianos, e nós temos muitas coisas para preservar. Taubaté sempre foi uma cidade muito católica, ela deu sempre muita importância para as coisas da igreja. Nós sempre tivemos bispos extremamente atuantes. Taubaté teve procissões famosas, a de São Benedito, que saíam 15, 20 mil pessoas na procissão. Taubaté sempre foi uma cidade de vanguarda nesse aspecto. E essa imagem do Cristo, para nós católicos, ela é muito importante. É um símbolo de cristandade, é um símbolo de fé da cidade e do povo de Taubaté. O progresso começou a criar obstáculos, mas naquela época realmente era um ponto marcante na cidade. E até bem pouco tempo atrás, eu estou chegando aos 70, então há 20, 30 anos atrás, o Cristo era visto de praticamente a cidade inteira, né? Eu acho que é muito importante para a cidade ter esse símbolo aparente e mostrando toda a nossa relação com Deus. Fim da obra, realizada a inauguração, o momento seguinte foi gerenciar esse monumento que, enfim, tem o acesso, a manutenção, todos esses elementos que ficaram a cargo de uma organização chamada Caritas.
né? E a Cáritas, que foi criada com esse intento em 1958, 2 anos depois, teve essa função, essa responsabilidade e manteve a mobilização da população, né? A mobilização das pessoas em torno desse monumento. Foi construída uma praça. Essa praça era bastante frequentada pelos munícipes, ela tinha um chafariz que era iluminado com luzes coloridas, né? Então as pessoas vinham aqui desfrutar da vista da cidade, da proximidade com a estátua do Cristo. Era um lugar de lazer, um lugar dos taubatianos. Então o conjunto, quando nós falamos sobre o monumento da estátua do Cristo Redentor de Taubaté, é importante perceber que não é só uma estátua, é um conjunto, né? Esse conjunto ele é composto de um pedestal que tem 8 metros, de uma estátua que tem 13 metros, compondo um total de 21 metros. Tem uma praça e uma capela. Essa estátua está sentada sobre uma capela. Há uma capela embaixo dela que é dedicada a Nossa Senhora da Paz. Na capela, a capela é ornamentada por pinturas de Camargo Freire que representam, né, a Nossa Senhora da Paz, representam José, a capela é de devoção de São José e São Judas Tadeu. E tem uma pintura também que é réplica da pintura de Nossa Senhora da Paz da Catedral de Salvador. Portanto, esse monumento e todos os monumentos, a grande maioria dos monumentos tem essa característica. Civilidade, religião, são todos esses elementos que compõem esse monumento. É isso que os monumentos representam. Eles representam uma memória de toda essa história. Todas as vezes que nós olharmos para o Cristo Redentor a partir de agora, ao saber da sua história, nós evocaremos a memória individual e coletiva de todas essas pessoas que participaram desse processo.